Ok. Ok. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcos, professor do Coltec, da UFMG, e coordenador do projeto de extensão Trilhas do Caparaó, que tem rotineiramente aí chamado pessoas das mais variadas áreas que trabalham, estudam, vivenciam, pesquisam temas relacionados à aventura, à natureza, ao lazer, né? Então, hoje vai ser um prazer. A gente tem alguém diretamente lá da França, né? Todo mundo de olho na França nas Olimpíadas, e a gente está aqui roubando aí um brasileiro que está na França lá para poder estar com a gente aqui hoje, né? Mas eu só vou fazer esse breve preâmbulo e vou passar a palavra ao André, que é doutorando também do lazer lá na UFMG e que vai ser o mediador hoje aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Ele vai conduzir, então, enquanto eu e o Sérgio Henrique, que está aí também, dá um tchauzinho aí, Sérgio, também membro do Trilhas do Caparaó, nós vamos fazer a mediação do chat online, ok? Então, quem quiser fazer perguntas, né, no chat e tal, vai ter um momento inicial de apresentação do professor, mas a palavra fica sempre aberta, ok? Então é isso, bola está com você, André, e vamos começar então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Tanto no formato presencial, a gente não está, quer dizer, no formato online, dessa vez a gente não está fazendo presencial, se eu não me engano, né? Eu gostaria de abrir este debate. Emoção, fruição, contemplação, integração, preservação, educação, risco, turismo, lazer. Os sentidos, os valores que moldam nossas experiências com a natureza são as mais variadas, né, que os setores profissionais envolvidos nesse campo também. Então, estudar, problematizar e divulgar essas experiências torna-se cada vez mais relevante, especialmente em um momento em que as interações entre os seres humanos e o meio ambiente estão ganhando destaque nas agendas ambientais, educacionais, políticas, sanitárias, entre outras, né, pautas. Nesse momento, surge o projeto de extensão Ciclo de Debates, denominado Trilhas do Caparaó, carinhosamente chamado, como o Marcos já falou por nós, como Trilhas, né? Grupo de pesquisa sobre natureza, vinculado ao IPQ, a qual é coordenado pelos professores doutores Maria Cristina Rosa e Edgardo Álvares do Campus Abreu, ambos associados à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Esse projeto ele é inspirado na temática da natureza e tem como objetivo promover encontros interdisciplinares de formação em diálogo com ações de pesquisa, ensino, extensão e administração, voltados para um público que é diversificado. São profissionais, estudiosos, gestores e praticantes de diferentes experiências, né, na natureza, que são convidados para vir aqui participar das nossas rodas de conversa, que ocorrem online ou no formato híbrido também, e estão abertos a todos os interessados. Na edição de hoje, nosso objetivo é instigá-los a refletir sobre a temática intitulada Maritimidade, um olhar geográfico. E para iniciar nossa reflexão, tenho a honra de apresentá-los o ilustre convidado da sessão, o professor Estojo Wanderley Correia Dantas, da Universidade do Ceará, que nos oferecerá uma perspectiva geográfica enriquecedora sobre essa temática, né? Conhecido, a grosso modo, como maritimidade, que são as relações das pessoas com o mar. Com um extenso currículo, o professor Estojo Dantas ele é doutor em Geografia e Planejamento pela Universidade de Paris, Sorbonne, e atualmente atua na área de Geografia e Estudos Multidisciplinares com ênfase em comércio, emprego informal, maritimidade e urbanização litorânea. A mediação, como o Marcos falou, será feita por mim, André da Silva Dutra, que sou membro do Caparaó e também professor de Educação Física do Instituto Federal Campos Chimon, e atualmente eu sou doutorando em estudos do lazer do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer da UFMG. Antes de eu passar a palavra para o nosso ilustre convidado, eu gostaria de pedir que vocês permanecessem com os microfones de vocês desligados durante a apresentação do nosso ilustre convidado. E aí, após a sua apresentação, a gente vai dar início ao nosso debate através de suas perguntas, né, que podem ser feitas através do e-mail, do chat, que vocês podem direcionar as perguntas, e o Sérgio vai anotá-las. E depois a gente também pode abrir um espaço para que vocês cliquem na mãozinha aí e vocês possam fazer os seus questionamentos, tá bom? Muito obrigado, professor Estojo Dantas, pelo aceite desse convite em participar desse evento.
conosco. E agora eu passo a palavra para o senhor para a sua exposição. Boa tarde, parabéns, professor. Boa tarde. Meu caro André, gostaria de agradecer o convite feito para participar da discussão junto ao grupo de pesquisa e de estudos que vocês participam, né, com o nome de Trilhas do Caparaó, é uma coisa bem poética, inclusive. Felicito aquele que teve a ideia de utilizar ou de empregar esse termo para caracterizar o grupo. E principalmente porque é a oportunidade de dialogar, de conversar, de trocar ideias com pessoas que acabam labutando com um tema próximo daquele que eu labuto, que acaba sendo muito raro, né? No mundo em que nós vivemos, você encontrar pessoas que se dedicam para estudos que são próximos àqueles que você realizam e que acabam validando esse gênero de abordagem na constituição das suas ciências, porque acaba sendo uma perspectiva transdisciplinar. E os lazeres, eles acabam se apresentando nessa perspectiva, né? Enquanto uma temática transdisciplinar que diz respeito a diversas ciências, e dentre elas a geografia, ela tem uma participação, ela tem uma contribuição. E para como se diz, construirmos a nossa fala durante alguns minutos, 40 minutos aproximadamente, eu vou justamente lidar nessa perspectiva da constituição do como, a constituição de um gênero de procedimento de análise associado à lógica de valorização dos municípios litorâneos, das cidades litorâneas, no Brasil especificamente, um foco maior no Nordeste, nos conduziu a primar na análise pelo entendimento a partir do delineamento das práticas de lazer, né? Essas práticas de lazer, na realidade, elas acabam sendo fundantes hoje para o entendimento da cidade. Castello já falava, nos anos 60, da pouca importância que os estudiosos davam a esse gênero de prática no entendimento da cidade. Mais recentemente, no final dos anos 70, início dos anos 80, Lefebvre ele acaba também consolidando esse gênero de leitura ou de entendimento, dizendo, né, que nós não podemos, de fato, entender a cidade na contemporaneidade se, de fato, não atentarmos para essa dimensão dos lazeres. E outro autor muito importante no que se refere a esse delineamento, um historiador, que é o Alain Corbin, que dedica seus estudos a um entendimento da dinâmica dos lazeres, né? E um gênero de abordagem que nós veremos na sequência que tem muito a ver com aquilo que nós acabamos apresentando. A lógica da maritimidade, ela de fato acaba sendo o vetor, a variável que me conduz a entender, a compreender as transformações que se dão nos municípios litorâneos na escala do Nordeste, e vis-à-vis a minha preocupação, no sentido de construir uma proposição que contribua no entendimento desse fenômeno na escala mundial. Porque a minha preocupação, o meu entendimento, na realidade, é que essa leitura, grosso modo, ela tem uma influência muito grande no que se refere a uma bibliografia produzida no Ocidente, e nós deveríamos, de fato, trazer elementos vis-à-vis a realidade característica dos países do Sul, para tentar incrementar essas leituras, visualizar, de fato, esse fenômeno que atinge hoje uma escala global, né? Uma escala global. Para fazer isso, eu me propus a construir uma abordagem que já utilizei em outro momento, acabou sendo interessante, eu a retomo nesse contexto também, que seria visualizar nesse sentido o que seria uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, como nós acabamos nos colocando, né? E nessa colocação, enquanto um especialista específico e um domínio do conhecimento específico, no meu caso a geografia, eu acabo dialogando com outros profissionais, e a partir desse diálogo nós vamos construindo um esboço analítico que se coloca em diversas perspectivas. Eu falo até na perspectiva um tanto quanto jocosa, né? É raro vocês encontrarem uma pessoa que dispõe de um perfil como o meu, que viveu 2 séculos. Então, eu posso dizer para vocês que eu dialoguei com 2 séculos, o século XX e o século XXI. E a partir dessa
caracterização, da constituição desses contextos do século XX e do século XXI, que eu vou construir uma linha do tempo que eu não posso dizer que é minha, porque, na realidade, não sou só eu que lido com o tema, é de um conjunto de pessoas que são atraídas, que tentam, que pensam, que constroem concepções e análises no sentido de compreenderem as transformações no mundo. A primeira tela, que será que apresentaremos agora, reduz um pouco isso. Por favor, a próxima tela. Então, é na próxima tela que nós temos essa lógica, né, que seria da nossa linha do tempo. E nós temos nessa perspectiva o que eu chamo o preâmbulo, na sequência, um diálogo com obras seminais e, por último, a produção de obras seminais, tentando demonstrar a mudança do meu perfil enquanto pessoa, enquanto profissional no tempo. O preâmbulo seria o momento inicial, né, quando eu me coloco enquanto um jovem, curioso, atentivo, análises empreendidas por profissionais importantes da ciência, nesse momento aí, especificamente brasileira, que vão trazer elementos ou apresentar elementos que são norteadores do meu caminho a seguir, né? De uma certa maneira, isso se apresenta também para vocês. Então, quando vocês começam, de fato, no momento, no domínio da graduação, é na graduação que vocês têm esses diálogos, e é da graduação que vocês trazem esses elementos que acabam sendo norteadores. No meu caso, eu tive um prazer muito grande, no sentido de, no primeiro momento, do que eu chamo do preâmbulo, travar conhecimento de uma obra clássica do professor Milton Santos, que é o espaço dividido. Um trabalho produzido por ele, relacionado ao entendimento das transformações que se colocam na escala mundo, e com uma proposição que ele coloca uma perspectiva muito interessante, que era de tentar dizer: existe uma produção científica em escala mundial, e nós, enquanto pesquisadores que nos colocamos, à época chamavam dos países subdesenvolvidos, temos também que nos colocar e construirmos elementos conceituais, teóricos e metodológicos que permitem o entendimento das transformações que se dão na escala mundo. Isso, para mim, enquanto um jovem pesquisador, foi uma dica muito importante. E eu peguei e disse: poxa, eu tenho que também entrar nesse bonde, tenho que também estabelecer esse diálogo e, a partir desse diálogo, tentar construir elementos ou adquirir elementos que possam, de fato, ser acrescentados nesse texto que constitui a ciência global, né? Então, Milton Santos, ele foi, de fato, um divisor de água, e toda a sua produção científica ela se deu nesse contexto, né? Então, o meu preâmbulo, ela se coloca nesse sentido, e eu tenho que retomar essa, de fato, vivência, essa leitura, ou essa importância da obra de Milton Santos, que eu trago até hoje comigo, né? O passo posterior foi, aí na sequência, na próxima exposição, dê 2 toques, por favor, para a próxima exposição, que seria o diálogo com obras seminais. Aí, de fato, eu abro os meus horizontes. E os horizontes, eles se dão em 2 perspectivas. Acho que muitos de vocês vivenciam agora essas perspectivas, que é justamente o momento do envolvimento na pós-graduação, quando você passa, de fato, a refinar um espírito mais aprofundado de leitura, de entendimento e de análise da realidade, e já dispõe de algumas pretensões, né, de entender o mundo e de dar algumas respostas para o problema que esse mundo acaba enfrentando. E eu tive, mais uma vez, muita sorte no que se refere ao desenvolvimento das minhas pós-graduações, o mestrado e o doutorado especificamente, né? No caso do mestrado, eu fiz na Universidade de São Paulo, fui orientado pela professora Ana Fania Alessandro Carlos, que é uma especialista nos estudos de Henri Lefebvre, né? E nessa perspectiva, nesse gênero de refinamento que ela tinha, eu acabei, enquanto um aluno da pós-graduação, usufruindo desse arcabouço teórico e metodológico, e que vai dar as bases filosóficas que nortearam o meu gênero de entendimento e de filtragem dos problemas enfrentados no mundo, né? E é justamente em Henri Lefebvre que eu vou encontrar o mote, de fato, para
estudar o que é o fenômeno que mais atrai a minha atenção na contemporaneidade, no sentido de tentar entender as transformações que se dão nas cidades litorâneas, que é a lógica dos lazeres, né? Ele faz com propriedade, ele apresenta com propriedade, e ele discute com propriedade, e faz um apelo, nessa perspectiva, para os estudiosos que dediquem, que direcionem uma atenção especial no que se refere ao entendimento da dinâmica dos lazeres para a compreensão das transformações que se dão, no caso ele indica, nas metrópoles, né? E é justamente essa questão que acaba me atraindo, que acaba fortalecendo o meu viés analítico. E, concomitantemente, uma contribuição da Ana Fania Alessandre Carlos, que também trabalha a partir da produção do Lefebvre, e ela trabalha num domínio que seria além da dimensão econômica, que estaria relacionada à perspectiva da produção do espaço, né? E ela lida na constituição da vida humana, que adentraria na dimensão do que seria a reprodução do espaço, ou seja, ela acaba indicando, nesse viés analítico, de que nós temos, na realidade, um elemento fundante no domínio da reprodução, que diz respeito à constituição da vida humana e que faz que as pessoas, de fato, acabem se movendo e transformando o mundo no qual elas vivem a partir das necessidades básicas. E ela intitula e apresenta 3 necessidades básicas que são fundantes. Uma delas, no que se refere ao domínio do trabalho, daí ela discutiu muito a perspectiva da industrialização, uma outra no que se refere à questão da habitação, daí um nível de especialização mais profundo da professora no que se refere à questão da geografia urbana, e uma terceira que ela faz uma indicação que é a dinâmica dos lazeres. Essa ela acaba não aprofundando nos seus estudos, então ela acaba dizendo esses elementos, essas variáveis, elas acabam sendo fundantes. Nesse momento da graduação, não aprendi, não assimilei esses elementos dessa forma, porque meu objeto de estudo acabou sendo um outro. Eu trabalhei com comércio ambulante, e o comércio ambulante eu acabei me fechando muito na perspectiva da produção, associado ao domínio do comércio, e o entendimento da cidade, para mim, acabou se apresentando nesse contexto, né? Mas foram elementos que eu acabei incorporando e, na sequência, eles foram, de fato, muito potencializadores do segundo passo que eu acabei dando, né? Porque foi uma coisa bem interessante, as pessoas não compreenderam muito como eu saí de um especialista, como eu deixei de ser um especialista no domínio da geografia dos comércios e depois acabei, como se diz, me aproximando muito de um especialista no domínio de uma geografia do turismo, né? Então, é uma coisa que acabou acontecendo nessa construção. E isso se deu justamente no momento posterior, que foi da minha realização de estudo de doutorado. Então, eu tive a oportunidade de sair do país, ir para o país, me instalar na França, e na França eu travei conhecimentos com outras bibliografias, obras, eu chamo de obras seminais. Dessas obras seminais, eu falando assim na perspectiva por ordem de importância, não, cada uma é importante, é difícil dizer. Vou falar na sequência aqui apresentada. A primeira obra delas foi a de Alain Corbin. E Alain Corbin, ele apresenta uma discussão belíssima no livro dele sobre a questão da valorização dos espaços litorâneos. Ele tenta entender como, no tempo, a sociedade acaba se aproximando do mar, e nessa lógica de aproximação institui-se uma nova racionalidade que explica como a sociedade hoje ela lida, ela se relaciona, ela transforma os espaços litorâneos. É nesse sentido que ele começa a trabalhar com o delineamento das práticas marítimas modernas e faz uma discussão em um longo período de tempo, que inicia no século XVII e tem uma constituição com maior força no final do século XIX. A constituição do que seriam essas práticas marítimas modernas, aquelas que todos nós conhecemos, né, associada à dimensão, no primeiro momento, dos tratamentos terapêuticos, associada à questão dos banhos de mares, na sequência recreativa, no que se refere à questão
do delineamento de ambientes de sociabilidade, que seriam as estações balneárias construídas no litoral europeu, principalmente no Mediterrâneo, e, mais recentemente, um gênero de delineamento que converge vis-à-vis a constituição de práticas marítimas modernas associadas à dinâmica dos esportes, né, que faz com que essa sociedade também consolide ou institui no tempo práticas associadas a esportes náuticos e esportes aquáticos, que acabam, de uma certa forma, consolidando e somando-se àquelas práticas mais antigas, né, que não deixam de existir, elas perpetuam, mas elas perdem a sua hegemonia vis-à-vis essas práticas que acabam sendo implementadas. E, concomitantemente, um gênero de abordagem proveniente de uma geografia do turismo, que é apresentada pelo professor Jorge Cases, que faz uma análise, um entendimento do delineamento da economia na escala mundial e vis-à-vis esse delineamento em função do desenvolvimento de uma atividade de um turismo litorâneo que toma as ambiências litorâneas dos países subdesenvolvidos, gerando um contexto no qual são, como se diz, implementadas transformações que suscitam transformações radicais nesses lugares, né, no que se refere à perspectiva das populações tradicionais que habitavam nesses lugares, no que se refere também à economia desses lugares, instituindo uma dinâmica que ele chama, em francês, os litorais enquanto proa de turismo, tradução literal, os litorais como presas do turismo. Então, isso faz com que, na realidade, nós acabamos, de fato, pensando e tentando entender essa dinâmica, né? De um lado, essa tônica associada, essas práticas marítimas tradicionais, o delineamento da atividade do turismo na escala global, gerando um contexto de valorização desses espaços como nunca antes havia sido acontecido, posto que a sociedade, na escala mundial, e no Brasil também não era diferente, ela dava as costas para o mar, não era um ambiente propício para se estabelecer, como lembra Alain Corbin. E a outra obra, que foi também, as outras obras que também foram uma referência importante, significativa no meu trabalho, foram a de Paul Claval, porque Claval ele faz um trabalho interessante, trabalha na perspectiva da geografia cultural, e na dimensão da geografia cultural ele fala na constituição de uma tônica de valorização onde as inovações são filtradas pelas pessoas. E essas pessoas, elas filtram essas inovações, constituindo uma cultura característica desses lugares. Então, nesse sentido, eu começo a pensar e a trabalhar numa lógica de instituição na qual eu não posso mais pensar, isso eu já especulava nesse sentido, numa tônica de simples transposição dessas atividades. Eu tenho que pensar numa lógica de como essas sociedades elas acabam filtrando essas inovações, tanto no que se refere às práticas marítimas, tanto no que se refere à atividade turística. Tá? E nessa lógica de filtragem, como eu posso caracterizar o que acontece? Aí, à época, eu utilizei um termo poético que seria trabalhar na perspectiva dos trópicos, né? Como essa lógica de valorização dos espaços litorâneos, ela acaba sendo implementada nos trópicos. E, por último, uma obra que, de fato, se aproxima um pouco do título que aqui nós apresentamos, que é um trabalho coletivo publicado e que contava com obras de profissionais de todas as áreas, né? Inclusive o próprio Alain Corbin tem um trabalho publicado neste livro, o Paul Claval tem um trabalho também publicado nesse livro, que é o livro intitulado A Maritimidade Hoje, na Atualidade. E foi nesse colóquio entre esses pesquisadores que, de fato, se dá uma discussão no que se refere à tônica de modificação das relações da sociedade com o mar, e eles vão tomar emprestado uma noção que é utilizada
desde sempre pela geografia física, que é a de maritimidade. Então, a maritimidade é associada muito à questão da influência do mar no que se refere à temperatura no continente, né, a partir das brisas marítimas, das ondas, das correntes marinhas, que acabam criando uma ambiência, como eu posso dizer, agradável nessas parcelas do território. E eles trazem esse conceito que é clássico da geografia física e emolduram na perspectiva das ciências humanas, né? E fazem uma análise trabalhando no domínio das representações, tentando lidar como, a partir de um conjunto de representações, a sociedade lenta e gradualmente passa a se aproximar dos espaços litorâneos. E é nesse sentido que eles caracterizam a maritimidade enquanto um conjunto de representações coletivas, né, associadas a um conjunto da sociedade e que faz com que essa sociedade se aproxime dos espaços litorâneos, transformando plenamente a sua configuração. Bom, são os elementos que me levam, de fato, a produzir a minha tese de doutorado, e que foi uma tese dedicada à compreensão do processo de transformação que se deu no estado do Ceará, na zona costeira, vis-à-vis a implementação das práticas marítimas modernas, o delineamento das atividades turísticas, e que acabam caracterizando hoje não só o Ceará, mas a quase totalidade dos estados cearenses enquanto localidades turísticas e validados, inclusive, em função dessas destinações que são destinações litorâneas, como estávamos discutindo no início, né, André, no que se refere ao seu objeto de estudo no Piauí, que dispõe de um dos litorais menores da região Nordeste, mas que, no entanto, passa também pelo mesmo conjunto de pressões associadas a essas práticas constituídas no tempo, né, e que fazem com que a realidade desses espaços mudem completamente e tenhamos, de uma certa maneira, uma articulação desse gênero de prática a outros domínios. Aí vem a perspectiva do imobiliário, que se coloca com força, né, com muita ênfase na contemporaneidade, e acaba sendo um dos vetores que acaba filtrando essa lógica de aproximação e de valorização dos espaços litorâneos de uma forma estratégica, validando um conjunto de empreendimentos que acaba modificando-se no tempo. Essa fase da produção dessa que seria do diálogo com essas obras seminais, ela acaba apresentando para mim, na sequência, uma caracterização do meu perfil de uma forma diferenciada, que aí eu passo, de fato, na sequência, passar o próximo diapositivo, a lidar na dimensão da produção de obras seminais. Essas são justamente aquelas questões que eu apresentei no momento, que eu trago para a minha análise, e nessa análise eu tenho um conjunto de obras que acaba sendo básica, fundante da minha produção no tempo. O primeiro trabalho, que é o meu best-seller, se chama Mar à Vista, e foi um estudo dedicado ao entendimento das transformações no tempo que se deram com a aproximação da sociedade, num primeiro momento fortalezense, no segundo momento do próprio país e, mais recentemente, de estrangeiros, vis-à-vis os espaços litorâneos da cidade de Fortaleza. Então, constituindo uma lógica na qual nós tínhamos nos primórdios uma cidade que dava as costas para o mar e, na contemporaneidade, uma sociedade que incorpora as suas zonas de praia, a sua geografia, e mais do que isto, na instituição da referida enquanto metrópole, inclusive as zonas dos municípios das regiões metropolitanas, né, consolidando um conjunto de práticas marítimas que acabam sendo delineadas no tempo e que eu acabo descrevendo com todo o nível de detalhamento. E a segunda obra, que é uma obra também muito importante, essa eu dedico, de fato, para fazer uma reflexão sobre a perspectiva da maritimidade nos trópicos, que seria justamente me contrapor um pouco ao apresentado pelas obras anteriores. Então, na realidade, são obras clássicas, fundantes da análise, mas que não permitiam o entendimento das transformações que se deram no Brasil e no Nordeste, especificamente. Então, teríamos que fazer um gênero de filtragem. E nesse gênero de filtragem, me espelhando um pouco
pouco no que eu citei anteriormente, que é do Paul Claval, que trabalha na perspectiva da filtragem a partir da dimensão da cultura, eu acabo apresentando uma análise na qual eu instituo um conjunto de transformações que se dá no tempo, associado ao delineamento de práticas marítimas modernas, mas que, no entanto, não significam a pura e simples reprodução dessas práticas. Há, na realidade, um gênero de filtragem que se dá no lugar, e, em função dessa filtragem, nós temos a instituição de práticas marítimas que suscitam as transformações nas zonas de praia das cidades litorâneas do Ceará e do Nordeste como um todo, e do Brasil também, como não é diferente. A título de exemplo, nós podemos falar no que se refere à prática marítima moderna fundante, que são os banhos marítimos, os banhos de mar voltados para o tratamento terapêutico, que na Europa eram utilizados tomando como base, de um lado, a temperatura do mar, a água fria, e associada à sua composição química para o tratamento de doenças que acometiam a sociedade, então estresse, doenças também pulmonares, também que afetavam a nobreza, e que elas utilizavam essa prática do banho, né, da imersão na água do mar fria, que dispunha de características químicas específicas para restabelecer as energias perdidas, curarem-se dos maus que as afligiam. Chegando no caso do Nordeste brasileiro, essa lógica ela não pôde ser implementada da mesma forma, e a sociedade local acabou fazendo a filtragem. Nós não tínhamos águas frias, o mar do Nordeste tem águas quentes, então já começa por aí a fragilidade da construção, né, feita pelos médicos à época para justificar o tratamento da saúde. E a composição química, obviamente, também em função da temperatura da água ou das características do lugar, tinham também algumas diferenças. Então, não podemos incorporar essas práticas. O que aconteceu? Nós acabamos trazendo outros elementos para constituir essa lógica do tratamento terapêutico associado aos espaços litorâneos, e pautado na teoria esqueci o nome, peraí. Lavoisier, né? Que seria a do bem respirar. E é nesse sentido que as populações locais buscavam o litoral da cidade de Fortaleza para a cura das doenças pulmonares, no caso a tuberculose, que acometia a sociedade brasileira, em função da qualidade do ar existente, da ambiência marítima encontrada, e acreditavam que, nessa perspectiva, eles podiam se curar da tuberculose. Bom, o dado não aconteceu dessa forma, na realidade, não conseguiam se curar da tuberculose, gerou-se até um problema na própria cidade, porque a cidade, em função da chegada dessas pessoas com tuberculose e que não tinham o conhecimento da doença e nem como se prevenir da doença, acabaram sendo contaminados, e Fortaleza, em um dado momento da sua história, tinha um número de doentes e de mortos superiores às cidades mais importantes como São Paulo. Então, é um dado bem interessante, como é que na construção, de fato, da ideia da maritimidade, ela acaba sendo fundante. Então, são esses elementos que eu apresento no meu livro Maritimidade dos Trópicos, para tentar entender justamente essa configuração das práticas marítimas que se davam no Nordeste brasileiro. Obviamente que sempre apresentando, né, é impossível, é impraticável nós lidarmos na perspectiva da simples transposição, porque acaba sendo um dado muito comum em relação a outros estudiosos e pesquisadores. Então, muitos colegas da área da geografia e da sociologia estudaram esses fenômenos e acabaram simplesmente reproduzindo, né? Na Europa tem um banho de mar que cura as doenças, mas não tinha um rebatimento no lugar. E nessa minha obra eu trago uma contribuição, e essa contribuição, de fato, é no sentido de dizer, então, temos que mergulhar na análise, refinar o nosso olhar, verticalizar, de fato, os estudos, para tentarmos compreender quais são as nuances marcantes ou fundantes dessa instituição da relação da sociedade com o mar nos trópicos, né? Esse é um dado interessante porque apresenta para nós uma perspectiva de diálogo que acabou, no meu caso, como um contraponto à leitura, ao entendimento do que de leitura existia sobre o fenômeno no Ocidente, mas que existia um gênero de fragilidade que hoje eu tento suplantar.
talvez seja uma perspectiva de entendimento das transformações pautadas na leitura ou no conhecimento de obras veiculadas em outros países e não necessariamente no Ocidente. Então, podemos falar das obras publicadas na África, das obras publicadas na Ásia, das obras publicadas no Brasil, e também no que se refere aqui a uma lógica de instituição de um gênero de colonialismo interno, né, que é, de uma certa maneira, a dificuldade que nós temos de validar ou de valorizar os estudos desenvolvidos por pessoas que não se encontram em instituições que são instituições centrais. Acho que nós acabamos vivenciando isso, né? No caso do Ceará, nós no caso do Ceará, enquanto instituições que se encontram na periferia, vocês, no caso de Minas Gerais, enquanto uma instituição que se encontra em uma periferia próxima, vis-à-vis um gênero de fechamento a uma bibliografia mais associada ao que seria o núcleo duro da ciência brasileira, no Sudeste, mas especificamente a importância dos estudos ou dos trabalhos desenvolvidos em São Paulo, a sequência no Rio de Janeiro. Não querendo, obviamente, dizer que não sejam importantes, que não sejam válidos e que não sejam lidos, mas pensando nessa perspectiva da abertura. E eu fiz um pequeno treinozinho só para compreender, né? Quando eu peguei vários países da Europa, o Brasil, trabalhei na perspectiva das Américas e pensei, eu vou trabalhar nessas escalas e pensar, eu atinjo 3 obras importantes, eu acabei indicando essas obras, né? Na Espanha, quais foram os textos importantes? Hervé Poutet, o Aledo, o Hervé Poutet é francês, Aledo não, me desculpe, Hervé Poutet é espanhol, o Antônio Aledo também espanhol, e o Hugo André, né, que são estudiosos que trabalham com os temas que nós de fato estudamos. Na França nós temos o Jean Didier Urbain, o Max Boyer, que é um historiador que trabalha, é um dos especialistas da geografia do turismo, né? E o Christophe Goubert, que é especialista em esportes aquáticos. No caso, ele trabalha com surf, né? Especialista em surf. E no Brasil, eu citei Maurício Abreu, Paulo Linhares e Paulo Césio Gomes. Maurício Abreu, que trabalha na perspectiva da geografia histórica, então eu tenho sempre uma preocupação nos meus estudos em fazer essa análise, né, do diacrônico, enquanto é importante para compreender o momento contemporâneo, a morfologia urbana contemporânea, e ele dá uma contribuição muito importante nesse sentido. Paulo Linhares é um sociólogo que trabalha com delineamento das práticas marítimas modernas em Fortaleza, e que eu me contraponho porque ele faz aquela lógica que eu questiono, que é da transposição. E o Paulo César Gomes, na mesma perspectiva, que é do Rio de Janeiro, ele faz na mesma perspectiva, acaba falando em termos de uma transposição, como as práticas foram pensadas na Europa, da Europa elas vieram para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro elas tomaram o Brasil. A lógica não é tão simples como essa, né? Porque as relações elas não se davam nessa perspectiva de escala. Acho que nos primórdios, as cidades brasileiras mais importantes, elas estabeleciam vínculos diretos com a Europa, então elas foram beber na fonte, e ao beberem na fonte, elas filtraram essas práticas e instituíram um modelo, uma lógica de aproximação característica desses lugares, e não necessariamente a partir de uma filtragem proveniente do Rio de Janeiro. E nas Américas, nós temos Neumann e temos Cadit e o Chardon, que são também especialistas, no caso todos eles, mais na perspectiva da geografia do turismo. Quando nós chegamos no caso da África e da Ásia, aí a coisa já se torna mais complicada, né? Na África, eu não consegui ultrapassar 2 pessoas, 2 colegas, que é o Michel Desse e Carmier Salam, né? O primeiro o primeiro estuda Angers, da região de Angers, trabalha com Angers, e o último trabalha com Marrocos, a área de Casablanca, né? Casablanca. E quando se fala da Ásia, um verdadeiro vazio, né?
Você começa a dizer, poxa vida, são elementos que, de fato, nós temos que pensar, refletir, para que possamos, de fato, entender as transformações que se colocam no mundo. Né? Então, temos que romper com essa perspectiva, abrir os nossos horizontes, e, a partir dessa abertura dos horizontes, ver como essa lógica ela se apresenta no mundo inteiro, e, a partir daí, sim, nós podemos entender o mundo que, de fato, acabamos dedicando a nossa atenção especial. E, na sequência, por último, as obras que se encontram à direita foi a grande surpresa na minha vida, que, grosso modo, quando nós trabalhamos na perspectiva do diálogo com obras seminais, ou da produção de obras seminais, nós pensamos muito na perspectiva do indivíduo. Eu falo na ideia, ou na lógica das ciências sociais, bem clássica, bem dura, né? É um indivíduo que produz conhecimento, e esse conhecimento alimenta a ciência. No caso aqui mais específico, já foi um movimento um pouco diferente, que tem uns áreas mais contemporâneo, e que fala da possibilidade de articulação de diversos pesquisadores na produção de conhecimento, a lidar com dados fenômenos, e que constituem hoje, na contemporaneidade, grupos de pesquisas que acabam desenvolvendo análises para compreender dados fenômenos. É nesse sentido que tem a primeira obra que nós produzimos, que é no que se refere ao delineamento do imobiliário turístico no Nordeste brasileiro. E nós tentamos entender, de fato, como essas práticas marítimas modernas, nós acabamos dando um enfoque maior à perspectiva da vilegiatura, ou da segunda residência, que é um termo mais clássico, que se compreende melhor, acabaram, de fato, transformando a lógica de ordenamento dos espaços litorâneos do Nordeste. Tem uma lógica muito forte, muito marcante, que hoje em dia ainda acaba, como se diz, sendo a norteadora dessas transformações. Na sequência, um trabalho que produzi com 2 ex-alunos meus do doutorado, que hoje são, inclusive, colegas. Foi o professor Alexandre e a professora Yara, que foi uma dedicação nossa no entendimento da dinâmica dos lazeres. Então, quando nós falamos nessa perspectiva dos lazeres, enquanto uma variável fundante e importante no entendimento da constituição da realidade na contemporaneidade. Né? E a terceira obra foi uma obra produzida por uma ex-aluna minha, hoje professora da Federal, de um estadual do Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros, onde nós falamos sobre a questão do turismo no Nordeste do Brasil. E, por último, essa obra foi, de fato, para mim, aquela mais importante, significativa, que foi justamente uma coletânea de trabalhos reunidos pelo Alexandre, e eu dei uma pequena contribuição, que se colocou na comemoração dos 20 anos do nosso grupo de pesquisa aqui na UFC. Então, tem produtos de ex-alunos meus que fizeram mestrado e doutorado, alunos diletos, né, que acabaram aprofundando as suas análises, dedicando a sua área de estudo aos objetos que nós tratávamos até então. Então, acaba sendo um anciar e uma lógica muito importante e significativa que talvez vocês tenham que pensar, têm que considerar, porque essa questão ela se apresenta para vocês, né? Talvez não em 2 séculos como eu. Vocês são muito jovens e nasceram no início do século, no início do século XX, né? Então, talvez vocês não tenham 2 séculos, mas vocês, obviamente, terão um longo percurso a fazer, e desse longo percurso, talvez seja interessante ficar atento a essa constituição, essa mudança que se dá no tempo, e que é caracterizador na perspectiva da formação, da constituição do nosso perfil enquanto profissional. Então, nós começamos, no primeiro momento, enquanto leitores, na sequência, nós somos produtores de obras que são obras cinzas, como as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, e, na sequência, nós acabamos sendo convidados para a produção de obras seminais. Então, aí você tem um fechamento do circuito da lógica de formação dos profissionais nas academias, nas universidades brasileiras, e que leva ao fortalecimento e à constituição da ciência. Bom, eu acho que eu já usei os 40 minutos. Professor, o senhor pode ficar um pouco mais à vontade. Se o senhor quiser dar continuidade, nós ainda temos... O que é que vocês acham? O que é que o senhor acha de o senhor finalizar os slides? E já que o senhor ainda vai demonstrar ainda
esse processo de valorização litorânea no Brasil, né? Então, lá então nós podemos passar bem rápido. Então eu agradeço a sensibilidade de vocês e a abertura. Então eu vou fazer bem rápido, né? Então passando bem rápido. Então é nesse sentido que eu fiz uma apresentação falando de como foi construído ou configurado o que eu chamo de uma linguagem geográfica, né? Nesse estudo, nesse entendimento do fenômeno associado ao delineamento da maritimidade nos trópicos. Então, isso eu fiz, ou eu constituí no que seria, a partir de duas perspectivas. Uma, da espacialização das políticas públicas, na configuração daquilo e na configuração, na sequência, do inesperado. Porque, grosso modo, nós que trabalhamos nas ciências sociais, nós acabamos acreditando piamente que as políticas públicas, de fato, suscitam as transformações que elas apontam em seus objetivos. Mas, no entanto, a realidade é mais complexa, né? E essa realidade ela acaba filtrando essas políticas e suscitando fenômenos que são diferenciados. É nesse sentido que eu trouxe um conjunto de mapas para apresentar, né, como ela se deu. O primeiro mapa, na espacialização das políticas públicas. Aqui dá para entender um pouco a lógica de constituição da atividade turística no Nordeste brasileiro, no final dos anos 80, com a implementação do Prodeto 1 e do Prodeto 2, o que leva a uma injeção de um volume de recursos impensado para o Nordeste brasileiro até então, porque nesse momento no Estado brasileiro não pensava na atividade turística enquanto um vetor importante no delineamento da economia do país, né? Era uma atividade considerada de segundo escalão e não valia a pena investir. Então, a partir dos anos 80, muda completamente. E nessa mudança, dá para perceber bem a importância que alguns estados no Nordeste vão adquirir. O destaque maior, no caso, para os estados que são mais dinâmicos, Bahia, Ceará e Pernambuco, e a surpresa, de fato, nesse fenômeno do Rio Grande do Norte, que acabou tendo um pioneirismo e conseguiu atrair um volume de recursos substanciais que suscitou um conjunto de transformações importantes na configuração da lógica de ocupação dos espaços litorâneos. É nesse sentido que nós podemos analisar a projeção posterior, o mapa posterior, onde nós temos, né, como esses recursos acabaram sendo, onde acabaram sendo investidos, e tomando a quase totalidade dos municípios litorâneos que compõem esses estados, como acontece aqui, como nós vemos no caso da Bahia e no caso do Rio Grande do Norte, onde todos os municípios acabaram sendo objeto dessa política de delineamento da atividade turística, né? E, grosso modo, associada à perspectiva da infraestrutura. E nessa infraestrutura, investimentos no que se refere à construção de vias e investimentos no que se refere à reforma ou à construção de aeroportos. Mas também uma outra dimensão que acabou tomando muita importância, a questão também do saneamento, que acabou também atraindo tomando uma parcela significativa desses recursos. E os demais estados, o Ceará e o Rio Grande do Norte, uma perspectiva um pouco diferenciada e focando em dadas parcelas do território. No caso do Ceará, o foco maior dos investimentos acabou se dando no que se refere ao litoral oeste. E no Rio Grande do Norte, a parte que eles chamam, né, das costas do elefante até a sua cauda, né, adentrando em uma tônica de ocupação, de valorização ou de investimento que elegeu essas zonas estratégicas. Então, nós temos dois extremos, né, estados que foram mais agressivos, investiram na totalidade dos seus territórios, e estados que foram mais estratégicos, focaram mais esses investimentos em municípios mais específicos. Levando a uma tônica que nós acabamos vendo aí no que se refere à tonalidade em verde, tentando dizer quais foram aqueles municípios que tiveram continuidade de investimento, ou seja, receberam investimentos tanto no Prodeto 1 como no Prodeto 2. E nessa lógica nós temos uma instituição de uma tônica de urbanização dos espaços litorâneos que se coloca numa perspectiva linear. Uma perspectiva linear e, como nós apresentaremos mais na sequência, fragmentada e também ocasional vis-à-vis a lógica de delineamento da atividade turística e também das atividades de lazeres, né, que são desenvolvidas não na totalidade do ano, mas só em dados momentos desse período. Na sequência, é possível ver um detalhamento maior, por favor?
passe as 4 na sequência. Aqui dá para ver o detalhamento, para quem se interessar pode retornar quais foram os investimentos em todos os estados. Por favor, passe todas. Passe todas. Aí, na sequência, nós chegamos numa outra tônica, que é no Nordeste brasileiro, tinha-se medo, né? Nunca se havia investido em atividade turística. Então, diziam, com o Prodetur 1, já achava que não teria sequência, tivemos o Prodetur 2. E, na sequência, tivemos o Prodetur Nacional. E o interessante no Prodetur Nacional é que houve uma abertura maior para essa lógica de investimentos associada à atividade turística. No Prodetur 1, o projeto era pensado e implementado e os recursos eram controlados pelo Estado, o governador especificamente. No Prodetur Nacional isso muda e há uma possibilidade da participação dos prefeitos de alguns municípios do Nordeste brasileiro. Isso no que se refere aos municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Então, um número menor de municípios, são 3 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, né, que puderam, de fato, requerer esses recursos. E aí daí dá para perceber um pouco como se deu a importância do Ceará no que se refere a essa capacitação de recursos, né, que eram recursos tanto provenientes para o Estado, como provenientes para o município. E são esses recursos que vão justificar as transformações que se deram no front marítimo das cidades litorâneas do Nordeste brasileiro, com a construção de calçadões, com a construção de quebra-mares, e uma tônica de valorização vis-à-vis a configuração de um quadro, de uma ambiência marítima na praia e para atrair fluxos de turistas. E foi no Prodetur Nacional que nós tivemos o delineamento de uma atividade que estava associado justamente às práticas esportivas, e foi justamente o momento da Copa, né, que se deu aqui no Brasil, e todos os investimentos foram associados justamente nessas cidades que, grosso modo, eram cidades litorâneas, e vis-à-vis a possibilidade de receber esses turistas, implementando transformações que suscitaram uma venda de uma imagem mais positiva dessas cidades na escala internacional. E, nesse sentido, ele acaba mudando, como nós veremos na lógica de configuração desses investimentos por Estado. Na sequência, por favor, a próxima. O PAC, né? O PAC, que é um outro dado que nós utilizamos, não tem nada a ver com turismo, nem com lazer, mas para delinear as atividades de turismo e de lazer, você tem que ter investimentos em infraestrutura. Então, nós vamos buscar, de fato, recursos empreendidos pelo PAC no Nordeste brasileiro e associado à infraestrutura. E, grosso modo, aqui nós visualizamos recursos destinados para a construção de vias e recursos destinados para a reforma e construção de aeroportos. Aí dá para ver como foi interessante a lógica de direcionamento para a construção de vias litorâneas na região da Zona da Mata, da região Nordeste, o que configurou na construção de vias duplicadas a alimentarem, a justificarem, a dinamizarem os fluxos turísticos entre esses municípios. Na outra parte semiárida do Nordeste, a configuração ela foi diferenciada, né? Acabou se concentrando muito na configuração de aeroportos, né? E hoje, uma dinâmica que acabou sendo consolidada nessa área, que são aeroportos da escala regional, valorizando algumas destinações, como no caso Jericoacoara, com a construção do aeroporto em Cruz, né, no município de Cruz, que acaba, como se diz, potencializando essa localidade enquanto destinação turística. Aí, na sequência, por favor. Na sequência, nós vemos esses investimentos, como eles se deram, e muda-se completamente a configuração, porque nós tínhamos anteriormente uma lógica que era predominantemente na praia, né? Era na zona de praia que, de fato, esses investimentos se concentravam. Aqui nós temos uma discussão diferente que se dá no que se refere à perspectiva da regionalização da atividade turística, entendendo isso enquanto uma tônica de descentralização das atividades e com criação de destinações turísticas fora do front marítimo. Então, dá para perceber um pouco a ação estratégica e, como eu pensei, de uma certa maneira também agressiva de alguns estados, como no caso o Rio Grande do Norte e Pernambuco, que trabalharam com destinações no sertão e também no agreste, e menos agressivas, como no caso do Ceará, que acabou concentrando os seus investimentos mais associados a regiões serranas, né? E no caso da Bahia, um dado bem interessante, né? Os investimentos acabaram se concentrando
predominantemente na capital. Então, na sequência, vocês podem, passando as próximas projeções, visualizarem quais foram os investimentos que acabaram se dando nesses municípios. Na sequência, nós chegamos no inesperado, né? Então, pensamos, poxa, foram investidos recursos, então se deu uma transformação em que termos? Aí tem um primeiro elemento, de fato, de transformação, que seria a lógica da segunda residência, que foi uma atividade que não foi pensada ou priorizada no delineamento dessa política de ordenamento do território, do front marítimo da região Nordeste, mas uma atividade que acabou se consolidando, né? Porque era uma atividade, inclusive, que, diga-se de passagem, é mais antiga do que a atividade turística, ocupa uma parcela do território maior do que a atividade turística, e, em função disso, ela suscita impactos maiores, tanto na perspectiva social como ambiental, do que a atividade turística. A atividade turística ela acaba se concentrando em dadas parcelas do território. A atividade da vilegiatura ela acaba se consolidando numa perspectiva homogênea. Então, não existe um município brasileiro onde essa prática não seja efetivada, onde ela não tenha um impacto nos municípios, independente de ser na zona de praia, ou no sertão, ou nas zonas serranas. Obviamente que nessa racionalidade, a tônica de valorização da vilegiatura, da segunda residência, nos municípios litorâneos do Nordeste, ela tem mais força, ela tem mais importância. Por favor, passe na sequência. Bom, aqui dá para ver dos anos 2010, que foi o penúltimo censo, eu acabei não incluindo, não tinha dados ainda de 2020, quando eu montei essa projeção, essa tônica de constituição da segunda residência. Dá para ver nas apresentações o quanto ela é uma atividade que se dá com força na metrópole. Ela tem uma dimensão que é metropolitana, os municípios que compõem a região metropolitana são aqueles que concentram o maior número de segundas residências, e a partir do momento que você se distancia dessas escalas, esse volume da segunda residência, ela acaba sendo reduzido. Então, é um fenômeno interessante, né, importante e impactante, e que nós não temos, de fato, não dedicamos, de fato, a atenção especial que ele merece, e acabamos, de uma certa maneira, enfrentando problemas seríssimos nas cidades do Nordeste brasileiro, em função dessa tônica de valorização das praias enquanto local de estabelecimento da segunda residência, certo? Bom, na sequência, dá para ver o detalhamento por estado. Por favor, passe. Vai passando. Tem que clicar várias vezes, porque... Pronto. Tem uma animaçãozinha. E o segundo dado inesperado foi um conjunto de investimentos de empreendedores imobiliários de origem externa, que investiram recursos substanciais, ou mais do que substanciais, no Nordeste brasileiro. Então, você vê o atingimento aí de um pouco mais de 1 bilhão de dólares de capitais investidos no Nordeste, no domínio do imobiliário e associado à dinâmica do turismo. Então, um movimento que tem um crescimento, né, a partir de 2005, e quando chega no ano de 2009, que é o da crise do mercado imobiliário mundial, esses recursos, de fato, eles rareiam, não são mais destinados para o Nordeste, e na sequência ele passa a ter um crescimento, mas um crescimento mais modesto. Esses recursos, de fato, acabam sendo direcionados para outras parcelas do território. O que nós acabamos pensando nesse sentido, dizendo que por que no Brasil não aconteceu uma crise, né, econômica como se deu no mundo como um todo? Eu lembro a época o Lula, ele comentava e dizendo, no Brasil isso não é mais do que uma marolinha, né? E de fato acabou não sendo de fato acabou sendo uma marolinha, não causou grandes problemas. E a explicação ela acabou sendo simples, né? Esses recursos internacionais, de fato, eles não mais vieram. Esses empreendimentos, eles acabaram sendo redimensionados, eles eram megalomaníacos, então eles foram reduzidos em termos de dimensões, e os usuários que eram
internacionais, estrangeiros, né, voltados para outros países, acabaram sendo pessoas do próprio Brasil. E daí a importância, num dado momento, em um primeiro momento, de amantes dos espaços litorâneos ávidos e disporem de uma residência secundária no Nordeste brasileiro, proveniente dos outros estados do Brasil, fora da região Nordeste. Então, isso acabou injetando recursos e implementando a construção de um conjunto de empreendimentos significativos e importantes no Nordeste brasileiro. Então, um dado bem interessante, né? A crise aqui não se deu porque nós temos uma classe média importante, significativa, com poder aquisitivo também importante e significativo, que acabou, de fato, balizando esses empreendimentos. E somando-se a ela as elites dessas cidades nordestinas, que também são consumidoras desses produtos do imobiliário turístico, então, de disporem de segundas residências, né, na praia, acaba sendo uma variável muito marcante e muito fundante dessas sociedades. Por favor, passe. Aqui dá para ver um pouco esses empreendimentos, se vocês de fato quiserem dar uma olhadinha. Na sequência, passe rápido, que é bem detalhado. Sim, pode passar. Bom, mas isso mudou algo? É um dado bem interessante aqui. Esse é uma tabelinha que eu uso para mostrar, né, as cidades mais visitadas no Brasil. Então, se nós pensarmos nas cidades mais visitadas no Brasil, aperte algumas vezes para marcar Salvador, Bahia, Fortaleza, Natal, Recife e Porto Seguro, na Bahia. Então, dentre as cidades mais visitadas no Brasil, nós temos cidades ou localidades ou municípios, né, importantes, como as capitais que se destacam nos 4 primeiros planos, e também um município menos importante, que é de Porto Seguro, que acabam tendo, como se diz, uma lógica de configuração que nos conduz hoje a falar de cidades que se tornaram, no tempo, em cidades turísticas e acabam sendo validadas por esses levantamentos que são feitos por instituições como a Embratur, né, no que se refere à classificação das atividades turísticas. Então, o investimento, de fato, ele acabou mudando, muda essa representação da cidade, né, muda a representação desses municípios, muda a lógica de urbanização do front marítimo do Nordeste brasileiro, o que nos leva, de fato, a um gênero de entendimento que permite compreender essas transformações e, ao mesmo tempo, atentar para o gênero de pressão e de problemas que eles acabam suscitando, né? Então, vamos falar no que se refere à sociedade, com a expulsão das populações tradicionais que habitam essas áreas, e também a problemática ambiental, né? A destruição de áreas de mangue, o desmonte de dunas, o aterro de lagoas, vis-à-vis o delineamento desses empreendimentos imobiliários na zona costeira do Nordeste brasileiro. Então, um dado ou um sujeito que nós temos que, de fato, atentar, né, e lidar para evitarmos que venhamos a enfrentar problemas maiores do que já se apresentam em função da problemática ambiental veiculada pelos estudiosos da área das ciências naturais. Por favor, passe. Próximo. Bom, 2023. Aí 2023 é uma coisa que eu digo para vocês, nunca para. Nós achamos que com a dissertação acabou, não tem mais nada para fazer. A tese, não, acabou, já não tem mais nada para fazer. Não, não é assim, nunca acaba, né? Aí depois da tese eu começo a produzir obras seminais, não só mais ler, eu produzo obras seminais. Aí acabou, eu já produzi, acabou. Não, para 2023, de fato, talvez tenhamos que discutir alguns elementos, né, de ressignificação do morar na praia nas cidades litorâneas. E aí vem uma autocrítica, porque desde o início eu falo muito, olha, nós temos que produzir leituras e entendimentos diferentes daquelas que foram produzidos no Ocidente, porque a realidade aqui ela é diferente. Eu falei isso no início, né? E quando eu chego em 2023, eu digo, meu Deus, mesmo eu tendo esse cuidado, eu acabei, de uma certa forma, sendo levado ou conduzido a entender as transformações a partir do que estava posto naquele arcabouço teórico, metodológico e conceitual do Ocidente, e que fala muito de transformações que se dão na escala mundo, provenientes do
do Ocidente, né, que suscitam transformações nesse mundo como um todo. E nessa lógica, eles acabam trabalhando com as zonas de praia enquanto áreas para o delineamento das práticas marítimas modernas. E dessas práticas marítimas modernas, a segunda residência, nos estudos deles, acaba tendo muita força. Então, é importante você ver o que acontece no Mediterrâneo. Quando eu vejo os municípios no Mediterrâneo e a área de praia dos municípios mediterrâneos, você tem um conjunto enorme de segundas residências de pessoas que habitam na Europa, não no país que tem a praia no Mediterrâneo. E os habitantes, na realidade, dessas cidades acabam muitas vezes não tendo acesso a essas segundas residências, porque são produtos muito valorizados, né? O custo ele é muito elevado para ter uma segunda residência nessas praias. Então, eles acabam lidando nessa perspectiva da segunda residência. E eu acabei, de uma certa maneira, sendo induzido e levado nesse sentido a trabalhar também assim, valorizando a dinâmica dos lazeres. E agora, mais recentemente, eu acabo atentando para um aspecto que deve ser discutido e que começo a fazer isso com o meu grupo de estudo, que é o de entender que, no caso do Brasil, as transformações nos municípios litorâneos se deram de uma forma diferenciada, e nós não tivemos somente a valorização dos espaços litorâneos pela segunda residência, nós tivemos, a partir dos anos 60, uma tônica de valorização desses espaços enquanto local de habitação das pessoas da cidade, enquanto primeira residência. E se nós configurarmos essa realidade nesse contexto, na capital, nós vamos ter um número maior na praia de primeiras residências do que de segundas residências. Esse percentual não ultrapassa os 4% das residências existentes nesses municípios. Então, o habitante do lugar, a elite local, ela descobriu que, na realidade, morar na praia ela poderia ser algo mais amplo, mais pleno, mais duradouro do que o associado à segunda residência. Eles poderiam, de fato, se estabelecer na praia e terem, de fato, a paisagem marítima à disposição dos referidos. Essa lógica de valorização que, de fato, diferencia um pouco o Brasil de outros países, especificamente do continente europeu, ao qual eu acabei me referindo. E é justamente esse elemento que agora eu tento analisar e refletir. Bom, aqui é para mostrar, né? No primeiro caso, seria o uso ocasional, você vê a importância, né, que se dá nos municípios mais importantes, nas capitais, é mais forte, porque há uma concentração maior em termos quantitativos, mas quando eu faço uma relação qualitativa, esses municípios litorâneos importantes, na zona de praia, eles ficam no patamar inferior. Né? Então, a cidade de Fortaleza não tem importância se eu comparo com o número de segundas residências. Ela tem importância se eu comparo no que se refere ao quantitativo das segundas residências no Estado. Isso é o mesmo no que se refere a Recife, isso é o mesmo no que se refere ao Salvador, isso é o mesmo no que se refere a Natal. Bom, agradecido pela atenção e me coloco à disposição. Muito obrigado, professor Estoujo Dantas, pela sua enriquecedora exposição. E agora eu deixo aberto o espaço para as dúvidas e questionamentos, tá, das pessoas que estão aqui prestigiando. Tem alguma pergunta no chat? No chat aí, Sérgio, eu vi que já tinha gente levantando a mão, que foi o Sheilazar está por aí? Do chat não tem nada não, mas realmente levantou a mão. Eu anotei aqui a Sheilazar, ela ainda está por aí, acho que ela não. Então, fica um espaço aberto agora para dúvidas e questionamentos com o professor Estoujo. Vocês, por favor, fiquem à vontade para vocês tirarem suas dúvidas, né?
Posso abrir meu microfone? Professor, obrigada pela exposição. Sim. Alô? Sim, pois não. Obrigada pela exposição, professor, e por te ouvir mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta bem breve, se esses dados, eles foram pensados, se tem alguma coisa específica para o arquipélago de Fernando de Noronha. Sim, sim. Não. A pergunta que você faz, ela de fato é interessante, né? Então, eu não considerei de fato nessa lógica dinâmicas associadas além do continente. Então, eu trabalhei mais na dimensão continental. E o meu estudo, em função da minha formação inicial, que é na área da geografia urbana, eu acabei focando muito nessa perspectiva. Então, a dinâmica urbana, da constituição das metrópoles, da constituição das regiões metropolitanas. Tá? No que se refere a domínios, a lógicas fora desse domínio, eu acabei, na minha filtragem, como eu posso lhe dizer, não considerando. Mais alguém para fazer alguma pergunta? Eu gostaria de esclarecer que durante a apresentação do professor, muita gente também possa não conhecer, tem muita gente da área do lazer, que o PRODETUR, na qual o professor falou na exposição, é o programa do Ministério do Turismo, né, que visa contribuir com a estruturação dos destinos turísticos brasileiros, né, através de fomento, do desenvolvimento local e regional, né, e outra sigla que o professor falou que é PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento, né, isso, professor? Sim, já foi sim. na sigla lá. Bom, Davi levantou a mão. Davi, você pode, por favor, fazer a sua pergunta? Boa tarde a todos. Professor, uma dúvida em relação a... Eu não sei se o senhor ficou sabendo das notícias, mas há um tempo atrás foi divulgado que estava correndo um projeto de lei sobre até a questão de privatização de praias e do contingente marítimo lá da região do Brasil, né, nosso território. E aí, eu queria saber se o senhor tem alguma visão sobre isso em relação à questão de fomento se o senhor acredita que seria um fomento para a questão de lazer, a gente tem regiões que não são ocupadas, e aí a iniciativa privada entraria para não só a questão de economicamente viabilizar aquela região, mas também como é que eu poderia dizer, de fomentar aquela região economicamente, trazendo turismo, trazendo novas oportunidades de negócio, enfim. Você toca em uma questão que é uma questão muito sensível na constituição dessa lógica, né, de ocupação, de ordenamento do território, dos espaços litorâneos no Brasil. A cultura do Brasil ela é uma cultura associada a práticas ancestrais, digamos assim, né, a uma lógica antiga, que era mais da defesa do território. Então, você imagina um país com dimensões continentais como o Brasil, interessante para os governantes era de ter um controle, de fato, das zonas de praia, para evitar que, eventualmente, fossem tomado o seu território por outras populações, por outros povos, né, os inimigos dos portugueses à época, né, e na sequência dos próprios brasileiros com a questão da independência. Então, essa lógica da praia acabou sendo algo mais associado a essa tônica, né, de defesa, de controle do território, na perspectiva estratégica, associada à dimensão de que seria uma prática marítima tradicional, né, que seria de caráter militar, né, e daí o controle, a importância dessa parcela do território pelo Exército, pela Marinha. Né? Essa lógica é tão significativa que mesmo a configuração hoje dos núcleos de populações tradicionais que ainda existem na zona costeira, os pescadores, ele foi implementado como uma política que teve como alicerce a Marinha Brasileira, que criou as zonas de pescadores. E nessas zonas de pescadores acabaram esses pescadores tendo um vínculo direto com a Marinha e funcionaram enquanto que soldados, usando entre aspas, avançados, e que nesse território que
conhecendo esse território, poderiam avisar o governo central de uma eventual invasão de um inimigo no território brasileiro. Essa foi a tônica empreendida no Brasil como um todo. Era uma tônica que se dava e se justificava no momento em que a sociedade dava as costas para as zonas de praia. Então, ninguém tinha interesse em morar na praia. Era visto enquanto um ambiente impróprio, inadequado, uma área infértil, como lembra Alain Corban, né? Alain Corban. Então, isso por muito tempo permaneceu, por muito tempo, de fato, se deu. E se instituiu enquanto uma área de habitação de populações tradicionais. E os pescadores, de fato, acabaram vivendo, tirando dos recursos do mar elementos para sua sobrevivência e justificando uma economia tradicional, muito forte e significativa, e que gera até uma cultura muito marcante das populações que habitavam nas praias, que eram os pescadores. Com essa lógica de valorização dos espaços litorâneos, outros interesses se apresentam, e nessa perspectiva, a dinâmica do imobiliário ela se consolida com força, né? E mais recentemente, essa dinâmica do imobiliário ela acaba se complexificando. Então, hoje você fala de grandes empreendimentos, hoje você fala de empreendimentos que estão associados, inclusive, à dinâmica não só dos lazeres, mas mais ampla do que dos lazeres, porque estão associadas também à lógica dos esportes, né? E na lógica dos esportes, como de fato você desenvolve eventos que vão significar ou ressignificar, valorizar as cidades enquanto destinações turísticas, mas no momento em que esses esportes que essa atividade esportiva não se dê mais, você tem uma atração dessas áreas por pessoas que passam, que são os esportistas amadores, a usufruírem dessas parcelas do território, né, acaba atraindo a atenção desses segmentos. E essa proposta que você fala, atual, que existe, é no sentido de você passar essas parcelas do território que pertencem à União para municípios e alguns proprietários desses terrenos. Então, quebra completamente essa lógica, quebra completamente essa cultura, né? Então, é algo que não é fácil, que não é tranquilo, né? Que não é tranquilo. Eu não sei se ela pode ser utilizada ou se ela, de fato, levaria a essa, como você fala, validação da economia, reforço de atividades, potencializaria o desenvolvimento da economia associada à dinâmica do turismo, do lazer ou dos esportes. Eu não sei se, de fato, colocaria nesses termos. Não é tão simples. Acho que deve ser discutido isso com muita profundidade, porque tem muitas questões envolvidas, tem muitos interesses envolvidos, e nessa perspectiva nós não podemos suscitar essa abertura impensada, sei lá, translocada, sem passar a discutir aquelas questões que eu coloquei para vocês no início, falando um pouco. Há uma lógica que faz tábua rasa, primeiro, das sociedades tradicionais. Segundo, faz tábua rasa da natureza. Então, nós temos que discutir isso antes. Nós não podemos pensar em implementar políticas essas que não estão bem explicadas, sem ter clareza, de fato, de que gênero de transformação suscitará na zona de praia. É um gênero de transformação que já se deu em outros países. Por exemplo, no México. No México, eles admitem a existência de praias privadas. E existem praias públicas, que são em número menor do que a das praias privadas. Eu estive em Cancún, você tinha praias enormes ocupadas pelos grandes empreendimentos imobiliários, né, um atrás do outro, uma linha, né, uma área linear, né, de empreendimentos imobiliários, todos eles com praias privadas. E ali um pequeno recorte com praias públicas, né? Então, é uma lógica que já acontece no México. No Brasil, não é interessante fazer isso sem um estudo aprofundado. Qualquer colocação no sentido de dizer que isso suscita desenvolvimento, inovação, ela é, no mínimo, exagerada. Ela pode suscitar, sim. Aí, isso é a certeza. Problemas sociais mais graves do que nós temos, porque isso justificará, de fato, a expulsão das populações que ainda habitam as zonas de praia, e problemas ambientais maiores ainda, porque você não terá mais controle no que se refere à sua ocupação, haja vista essas praias passarem a serem praias privadas, e não mais praias públicas, né? Então, talvez seja uma questão complicada, muito sensível. Muito obrigado, professor. Nada, meu caro. E Davi, a professora Maria Cristina Rosa.
Ela levantou a mão, professora, por favor. O seu microfone está desligado, professora Maria. Desculpa. Boa tarde, agradecer muito pela fala, é um prazer poder, né, te escutar, te conhecer, mesmo que seja aí virtualmente. Sim. Eu teria um monte de perguntas, porque muito conteúdo e muita coisa para a gente pensar. Eu queria colocar algumas questões, uma que eu acho que eu queria perguntar se você, porque a gente, quando você traz lá a questão, né, dos usos do mar, vamos colocar de uma maneira geral, a questão terapêutica, recreativa e outros usos, a minha pergunta é o seguinte, nessa lógica da filtragem e da apropriação, porque a gente costuma, né, as pessoas que eu leio sobre essa temática, a gente costuma reproduzir essa mesma, inclusive, ordem de apropriação em formas de relacionar com o mar. Aí a pergunta é a seguinte, nessa filtragem, você teria indícios, a partir dos seus estudos no Nordeste, de outras, né, de não desse ordenamento, como se fosse, sabe, assim, inclusive eu tenho colegas que falam, mas por que antes, para eu estar no mar, eu tenho que pensar na saúde antes? Será que o caminho sempre é esse? E aí eu estou aproveitando a oportunidade para te perguntar se você teria indícios em relação a isso, sabe? Da gente não ficar reproduzindo do mesmo processo que foi na Europa e em outros lugares. Sim. E aí, posso fazer uma outra pergunta? Pode. A outra é o seguinte, porque quando você trouxe, né, a questão de 2023, de discutir a ressignificação do morar na praia, eu logo pensei na pandemia, porque houve esse movimento da busca. Né? Quantos colegas meus mudaram para o interior e continuam lá trabalhando online, né, nossos. Então, assim, eu estou perguntando assim, porque ao mesmo tempo que você, né, você fala, eu não dei conta de tudo, de sair desse molde, né, que muitas vezes a gente faz e que é o exercício que você não fez. Aí a minha pergunta é o seguinte, você avalia como que esse reolhar, né, para a questão de pensar a primeira residência na praia é um olhar que é de hoje, não só porque porque não é uma questão que você via antes, se tem relação com a questão da pandemia, do Covid, e de uma mudança de apropriação, de territorialização pelas pessoas em relação aos espaços da natureza, não só o mar, mas outros. Não sei se ficou claro. Não, ficou, e você faz uma questão, apresenta uma questão extremamente complexa e profunda, né? Porque é essa questão. Quando nós desenvolvemos os nossos estudos, somos, de uma certa maneira, induzidos a validar o que já existe, né? Que é mais fácil. Porque, por exemplo, é bem mais fácil eu dizer que Henri Lefebvre falou que o turismo é um vetor importante na constituição da metrópole na contemporaneidade. É bem mais fácil eu dizer isso do que eu me contrapor a ele e dizer não. Né? Não só os lazeres. Veja, as cidades brasileiras, a zona de praia que foi ocupada nos primórdios pela segunda residência, e era lá onde, de fato, ela se efetivava, era hegemônica, na contemporaneidade você não consegue, de fato, visualizar as segundas residências. Se você chega em uma cidade como Fortaleza e olha a paisagem, você não consegue ver que tem segunda residência. Ela foi engolida pela massa urbana, e ao ser engolida pela massa urbana, hoje, quando eu falo da ocupação da zona de praia, o grosso se dá para pessoas que têm uma primeira residência. O outro exemplo que você dá nessa perspectiva é quando fala dessa reconfiguração da segunda residência que é transformada em primeira residência. Então, pessoas que se aposentam, né? E aí não tem mais que ficar na cidade, aquela vida corrida, aí acabam mudando para a sua segunda residência, um município agradável, corriqueiro, onde ela pode se estabelecer. E há uma certa inversão, porque o que era a primeira residência vira a segunda residência, e a segunda residência vira a primeira residência. Essa pessoa começa a fazer o seguinte, ela diz, olha, eu vou morar no lugar que é mais aprazível, né? E quando, eventualmente, eu tiver que realizar alguma atividade, por exemplo, resolver algum problema no banco, ou no meu antigo trabalho, discutir alguma coisa no que se refere à minha aposentadoria, ou ir a um show, ou um jogo de futebol,
aí eu vou me estabeleço na minha casa, na cidade, que vira um espaço em que eu ocupo ocasionalmente. Então, são mudanças, são alterações que se dão no tempo em função dos vetores apresentados. E o exemplo que você deu da pandemia foi importante, né? Quando você fala, por exemplo, os espaços litorâneos não são áreas mais importantes no que se refere aos tratamentos de saúde, mas as pessoas intuitivamente acabaram transformando essas parcelas do território em área na qual elas encontravam condições ideais de segurança para se manterem vivas, né? Não serem contaminadas. Então, o distanciamento acabou sendo uma variável importante e significativa nesse gênero de implementação. Então, grosso modo, eu vou falar para você com toda franqueza. Eu não consigo ainda fazer plenamente o que eu achava que eu fazia desde sempre, que era a produzir uma forma de produzir um conhecimento não tão influenciado pela matriz ocidental. É difícil, você não consegue escapar. É tanto que tudo que eu disse para vocês no início, no final eu estava dizendo, eu não fiz o que eu fiz, o que eu disse que eu faria, né? E quando eu começo a discutir hoje essa perspectiva do morar na praia, né? Porque quando eu começo a perceber, o morar na praia, na realidade, ele é um vetor que se apresenta desde os primórdios, e quando nós trabalhamos na perspectiva do milenar, justifica e explica a consolidação dos vilarejos de pescadores na zona de praia. Só que era um morar diferente, né? Que era um morar homogêneo. A pessoa se estabelecia no lugar e no lugar ela tinha possibilidade de trabalho, a possibilidade de lazer, a possibilidade de moradia, né? Moradia. Tudo se dava no lugar só. Então, era um ente completo, fechado, né? Com o tempo, essa lógica muda, esses lugares eles se fragmentam, e nessa tônica de fragmentação você tem uma lógica do habitar na praia que é diferente, que começa no primeiro momento associada à dinâmica dos lazeres, né, que as populações que habitavam na cidade começaram a descobrir que morar na praia era agradável, que poderiam se estabelecer lá durante um certo período de tempo, e a casa dele, o lugar em que ele morava, onde tinha a dimensão do lazer associada, não está mais vinculado àquele lugar, está vinculado aos espaços que são os espaços litorâneos. Então, tem uma tônica de fragmentação. Essa tônica de fragmentação ela continua a se dar, mesmo com a migração dessas primeiras residências para as zonas de praia, que é um evento mais recente, né, dos anos 60, quando eles se instituem nessas áreas, mas, na realidade, eles acabam não se apropriando da praia enquanto lugar de recreação. E os habitantes que moram na praia, grosso modo, eles gostam de tê-la para admirar a paisagem, mas a praia deles passa a ser as praias existentes nos municípios que compõem as regiões metropolitanas. Então, eles começam a adquirir segundas residências nas regiões metropolitanas. E, nesse sentido, essas segundas residências, elas passam a ser ocupadas por outras pessoas que têm um perfil diferente das iniciais. Não são mais os moradores dessas cidades, são moradores de outras cidades, né? E moradores de outras cidades, que podem ser do próprio Estado, mas que, grosso modo, hoje, a importância maior é quando são provenientes de pessoas de outros estados do Brasil. E um número importante de pessoas que vêm de outros países e que adquirem segundas residências nessas cidades. Porque, para ele, a lógica é diferente, né? A ambiência litorânea e marítima, para eles, justificam morar em uma cidade urbanizada como a cidade de Fortaleza, né? Para o habitante normal, não, ele tem que fugir, ele tem que buscar o contato com a natureza, a cidade não, é muito movimentada, é muito grande. E nessa lógica também do morar, tem outra tônica que se apresenta nas cidades brasileiras, que é de ocupações populares que se dão na zona de praia. Então, em cidades como Fortaleza, Salvador e Recife, há uma ocupação das zonas de praia por áreas, por populações pobres, que são as primeiras favelas, né, em função de serem áreas públicas, terreno de marinha, e em função disso eles poderiam ocupar e, na sequência, acabam permanecendo e tendo o direito de permanência, né, e de construção dos seus imóveis. Então, você tem uma lógica de instituição de uma habitação
precária, e essa sim é desprovida das outras lógicas, é desprovida da dinâmica do lazer, é desprovida também da perspectiva do trabalho, porque o lugar do trabalho dela acaba sendo o quê? Acaba sendo nas áreas das populações mais abastadas, ou nos bairros industriais, e para os quais elas acabam se deslocando. Hoje eu estou pensando mais nessa perspectiva, né, de tentar, a partir desse entendimento, que é o entendimento do morar, e nesse entendimento do morar, como eu vou visualizar essa tônica representativa do que seria das cidades brasileiras. E nessa lógica, talvez seja de compreender um pouco, né, ou de contribuir um pouco no entendimento da constituição das cidades litorâneas no Brasil. E há poucos estudos feitos nesse sentido, né? Então, nós temos que fazer. Então, grosso modo, você tem um grupo que trabalha. Eu trabalho com o turismo. Não, eu trabalho com o lazer. Não, eu trabalho com a dinâmica da habitação. E você não consegue perceber essas nuances envolvidas no tempo diferenciadas e que nós temos que compreender para, de fato, pensarmos projetos para resolverem os problemas das cidades nas quais nós habitamos. Não sei se eu consegui lhe responder. É porque, na realidade, é o que você coloca essa questão. É muito difícil nós fugirmos das matrizes associadas às obras seminais que nós trazemos conosco. É muito difícil, mas é um exercício que devemos manter sempre, né? E talvez, se tivermos a oportunidade de nos encontrarmos daqui aos 5 anos, eu venha descobrir outra coisa que eu estou fazendo que deveria mudar um pouco, porque não é bem por aí, eu estava sendo induzido a fazê-lo, né? E a ciência se faz assim, né? Ciência fazer ciência não é construir um discurso que vai colocar um ponto final em uma reflexão, né? Não é a verdade absoluta. Ciência é essa capacidade de entender o mundo, de mudar as abordagens e de tentar, de uma certa maneira, contribuir na resolução dos problemas que se apresentam e acontecem. Hoje, para nós, o que se apresenta, principalmente os cientistas humanos, a perspectiva ambiental, né? Porque hoje nós somos levados a discutir, porque você não pode entender hoje as cidades no Brasil se eventualmente você não reflete sobre um tema que virou transdisciplinar, que é o tema ambiental. Muito obrigada. Bom. Nada, professora. Obrigado, professora Cris. Professor, hoje a Cris é minha professora orientadora, então vocês já estão se conhecendo agora, né, virtualmente. Sim. A nossa próxima pergunta é da Thelma, que levantou a mão. Thelma, por favor. Professor, eu acho que uma parte da minha pergunta já foi até um pouco contemplada agora. Eu sempre fico muito impressionada com a forma como você organiza os seus dados, e principalmente como traz no mapa, isso salta muito aos olhos e torna tudo muito palpável. Eu fico, primeiro, curiosa em relação às suas fontes, assim, como que você consegue trazer os números, né, de onde que vem, e se nessas fontes, aí eu acho que você já disse um pouco, você fala sobre a vilegiatura e sobre os esportes, mas existe nas suas fontes possibilidade de entender se a vilegiatura, essa segunda residência, elas estão relacionadas mais a um esporte do que a outro, ou mais a uma prática de lazer durante as viagens de turismo do que outra, ou não há dados para ter esse conhecimento? No Nordeste brasileiro, hoje, é o kitesurf. O kitesurf, ele, de fato, impactou enormemente. Mas isto não significa dizer que as outras práticas elas não tenham significado. Então, o surf, o windsurf e outras atividades que se apresentam. Mas o kitesurf, ele tem ele adquiriu uma hegemonia, né? Agora, falar de hegemonia não significa dizer que as demais elas tenham perdido importância. Uma outra dimensão também que nós estamos estudando, são as marinas. As marinas, de fato, as marinas, inclusive associadas a empreendimentos imobiliários, porque são dois elementos que são incorporados enquanto elementos de atração dos investidores, né, pelos empreendimentos imobiliários.
são os campos de golfe e outro as marinas. Então, essa lógica, como ela se reconfigura e como o setor imobiliário ele acaba, de uma certa maneira, aprendendo essa nova perspectiva de valorização dos espaços litorâneos associada à dimensão dos esportes, não esportes profissionais, né? Estou falando na perspectiva do amador, né? Dos esportistas amadores, e potencializam os seus investimentos. Tá? Talvez seja essa uma discussão nova, e que vocês têm mais elementos para contribuir do que nós, né? Porque para vocês esse é o ponto de partida, né? Esse é o ponto de partida para vocês. Para nós é um vetor novo, incorporado por uma dinâmica imobiliária de uns 20 anos para cá, mais ou menos, né? Porque a força se coloca de uns 20 anos para cá. Thelma ainda continua com a mão levantada. Thelma, você quer ainda continuar fazendo perguntas? Eu queria abusar e fazer mais uma pergunta, se ninguém quiser, né? Eu não quero também tomar todo o espaço, não. Sim. Eu queria primeiro perguntar para o Eustógio se tem algum dado, se você sabe se tem algum impacto relacionado ao mergulho, atividade de mergulho recreacional, e depois pensar um pouco com você, Eustógio, essa coisa de essa valorização do turismo nos Nordestes, ao mesmo tempo em que, eu acredito que mais ou menos na mesma época, em que começa a se pensar muito a proteção desses ambientes. Sim. Se por um lado o governo abre, pelo outro lado o próprio governo precisa controlar esses usos, e começam a aparecer os parques marinhos, como, por exemplo, Fernando de Noronha. Como que você vê se há essa coisa de abertura, ao mesmo tempo do controle em relação aos impactos? O Estado brasileiro e os governos nordestinos acabam sendo muito permissivos, né? Essa é uma lástima. Mas ainda bem que nós temos, no próprio Estado, um gênero de postura e comportamento diferenciado. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público acaba, de uma certa maneira, se aliando a demandas dos usuários, né, a demandas da sociedade, e que coloca em xeque projetos, como eu posso dizer, insensatos dos nossos governantes. Então, você imagina se, eventualmente, tudo que os governantes tivessem pensado para implementar na zona de praia das cidades nordestinas, nós não teríamos onde botar, né? Tanto ícone que eles querem construir, né? Tantos projetos que eles querem implementar, tantos empreendimentos que eles querem colocar, tentando fazer uma tábua rasa, né? Como se naquela área nada existisse, ninguém habitasse, né? Então, tem esse gênero de pressão, então tem que ficar nesse sentido. Agora, no que se refere a essas atividades náuticas e aquáticas, que você acaba frisando, há um gênero de desdobramento que merece a nossa atenção. Nós ainda não começamos a estudar, mas devemos fazer. Então, é comum hoje, na praia dos municípios mais importantes do Nordeste brasileiro, você ter uma lógica de ocupação da praia, das praias, que são as praias mais valorizadas, para o exercício dessas práticas. Então, mergulho, plancha, né? Atividades com plancha, kitesurf. Então, e é uma atividade voltada, grosso modo, para a elite dessas cidades. Esse é um dado que mudou. E um aspecto interessante que há, de uma certa maneira, até uma reinvenção de atividades mais tradicionais. Por exemplo, o futebol, você tem um futebol de praia, né? Você tem também o beach tênis, né? O beach, né? Que é o tênis de praia. E você tem essas reconfigurações, essas reconstruções associadas, de fato, a essa dinâmica, essa ambiência, e que leva a essa validação do esporte enquanto um elemento importante na vida das pessoas. Que essa é a dimensão que se apresenta na contemporaneidade, né? Para você falar, ter uma vida boa, saudável, você tem que exercer um esporte, e nessa perspectiva, morar na praia e ter o acesso a esses serviços, né? Esses prestadores de serviços, é algo que acaba hoje
impactando muito nas cidades litorâneas nordestinas. É um estudo que nós queremos fazer. E, nessa perspectiva, os mergulhos eles têm uma importância, eles têm um significado. Cresce muito, né, essa prática. A resposta que eu lhe dei sobre o kitesurf, você me perguntou qual é aquela que é mais impactante, é o kitesurf. Mas você tem um elenco outro de atividades que estão presentes, levando a escala, e dependendo dos usuários, você pega escalas diferenciadas, né? Obviamente, o turista internacional não vem para a cidade de Fortaleza para o quê? Para fazer mergulho na praia de Fortaleza. Não é. Essa é uma outra escala envolvida. Mas o cara que mora na cidade de Fortaleza, ele vai e faz. Interessante, professor. Thelma, você tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Professor, eu queria aproveitar também a oportunidade para fazer uma pergunta relacionada ao litoral do estado do Piauí, onde eu moro, porque a gente vê uma configuração socioespacial diferente de ocupação que é diferenciada com relação aos outros estados nordestinos. O Piauí, como ele não possui uma capital no litoral, ele possui uma capital na região no meio norte, né? Então, apesar de ter essa ocupação, também tem esse que acaba contornando esse formato a conformação territorial do nosso estado. E eu procurei alguns estudiosos que falam, procurando sobre maritimidade, e eu encontrei o senhor muito forte no Ceará, também tem no Rio Grande do Norte, alguns estudiosos, e ninguém falando do litoral ainda piauiense, dessa forma de ocupação do espaço que acaba refletindo hoje, né, e que eu vejo muito nítido do meu campo de estudo em Barra Grande, essa formação territorial do local também, para mim poder justificar, para mim pensar hoje, às vezes eu consigo pensar como que se deu esse processo de ocupação, porque fugindo um pouco dessa lógica, claro, eu acredito que o nosso processo de hoje, a praia, ela tem essa caracterização que é oriunda lá, que a gente filtrou, que é centrada, né, de origem europeia, mas, no entanto, eu observei uma maritimidade muito, digamos assim, naquela época não tinha essa ligação forte de pessoas ali, mas as pessoas que fizeram parte do povoado ali, eles tinham as suas particularidades que me chamaram muito a atenção. Sim. Né? Que inclusive eles tomavam banho de mar em determinadas épocas do ano para se beneficiar da cura da pira, que chamava aquela coceira no corpo, né? Mas até então eles não tinham nenhum contato com as pessoas, né? Mas olha só como é uma particularidade da maritimidade. E eles também procuravam os banhos de mar em determinadas épocas do ano, porque eles diziam que era prejudicial, né? E aí, com o acesso do Prodertu 1, com a criação de estradas e as chegadas dos veranistas naquela localidade, foram que eles avisavam, né? Olha, não entra no mar, porque os veranistas chegavam, entravam no mar assim que eles chegavam na localidade. Eles eram alertados, não tomem banho de mar, que faz mal, só tomava banho de agosto para tirar tudo que era coisa de ruim, do sal. Eu queria que você dissesse assim, sobre essas regiões que não são tão próximas de um polo, como o Ceará, como Cumbuco, por exemplo, no Ceará, mas que acaba sendo reverberando, né, essa influência das práticas marítimas modernas nos trópicos. Sim. O que você fala é interessantíssimo, mas eu tenho que me proteger, né? Assim, proteger em função quais foram as estratégias que eu implementei. Seria muito difícil estudar, de fato, de uma forma verticalizada e detalhada, a totalidade do litoral do Nordeste brasileiro. Seria impraticável. Eu não tenho recursos nem pessoal para fazê-lo. Então, eu acabei adotando uma estratégia. Qual foi a estratégia? Eu delimito as minhas áreas de estudo e vejo, a partir dessa delimitação, quais são as variáveis ou as dimensões que eu posso aprender, né? Então, é nesse sentido. Então, eu acabei dedicando muito a minha atenção para a compreensão do fenômeno que foi evidenciado nos estados e nos municípios mais dinâmicos. E, no caso, o Piauí não faz parte dessa configuração, né?
Não faz parte dessa, não fez parte dessa minha configuração. Foi a estratégia empreendida. Nós tivemos no nosso grupo de pesquisa até um aluno que tentou fazer isso. Ele fez com os estados que nós não estudamos. E trabalhou na perspectiva do entendimento da atividade turística associada aos outros estados que não eram os estados mais dinâmicos. Ele fez isso, tentando demonstrar se, eventualmente, as mesmas variáveis de transformações associadas, que nós trabalhamos nos municípios mais dinâmicos, elas se apresentavam para esses municípios menos dinâmicos. E ele chegou à conclusão de que sim, guardando as proporções, mas elas estavam presentes, elas se apresentavam, né? Isso está presente. Agora, independente dessa lógica de se instituir enquanto áreas mais dinâmicas ou menos dinâmicas, não significa dizer que essas práticas diferenciadas, que denotam uma lógica de relação com o mar diferente daquela que nós concebemos, pautadas nas leituras provenientes do Ocidente, elas não se apresentem. Então, na própria cidade de isso se evidencia. Então, nós temos uma cidade cujo front marítimo foi completamente urbanizado, com construção de calçadões. Existem só algumas exceções, a área do porto, especificamente, né, que não puderam construir calçadões porque tinham porto, mas no restante todo construíram calçadões, e algumas áreas populares, como no extremo leste, né, que também tem uma favela, e a favela, de fato, não tiveram como construir um calçadão na favela, mas eles fizeram essa lógica toda, né, de artificialização da praia, do litoral da cidade de Fortaleza. Mas mesmo com essa lógica de artificialização, é interessante que você chega em uma das praias mais ricas da cidade de Fortaleza, você ainda tem, até os dias de hoje, um porto de jangada. E que destoa completamente da paisagem representativa do que seria uma cidade litorânea, marítima, com arranha-céus. Né, que é uma lógica de um litoral, né, todo verticalizado, que é o litoral. Mas está lá, tem um porto de jangadas. Está lá, continuam, resistem. Tomara que continue por mais tempo, porque essa é uma variável importante e significativa. Então, você tem que saber, de fato, aprender. E quando você relata no que se refere, de fato, ao Piauí, essa lógica ela se apresenta na totalidade dos estados nordestinos. Se você aprofundar uma análise, visitar municípios litorâneos de outros estados do Nordeste, você vai encontrar esse gênero de comportamento que você apresentou. Uma filtragem diferenciada dos elementos da natureza, especificamente do mar, e associada ao que você citou, ao tratamento de saúde. Né? Mas não só ao tratamento de saúde, também ao lazer, né? Porque a praia também é espaço de lazer dessas populações. Né? Pautado também a questão do trabalho, né? Porque o permanecer enquanto pescador na praia acaba sendo hoje mais uma dimensão da resistência, né, do que mesmo uma variável como já assimilada pela sociedade. Então, eles permanecem lá enquanto eles têm poder de resistência. Quando eles perdem esse poder de resistência, os territórios tradicionais deles acabam sendo tomados. Essa é uma lógica interessante. Nós falamos de populações tradicionais que relacionam com o mar, que têm práticas que são práticas associadas à sua cultura, né, que não tem a ver com aquela lógica que nós entendemos está associada a um entendimento, né, que foi cunhado no Ocidente, pensado pela elite, a nobreza, né, que usou o banho de mar para tratar da saúde. Agora, um dado interessante, talvez que te ajude, talvez seja bom você ler o Alain Corbin, e tem um trecho do Alain Corbin que ele faz a seguinte afirmação, o Território do Vazio, o livro dele. Ele diz o seguinte: a nobreza não foi ela que inventou as práticas marítimas modernas. Essas práticas marítimas que ela institui enquanto modernas, elas já eram praticadas pelas populações tradicionais. E aí ele dá um exemplo. Essas populações que habitavam na praia, comunidade de pescadores, elas usavam a água do mar para o tratamento da saúde. Né? Para cura de ferimentos, né, cicatrização de ferimentos, tomavam a água para limpar o organismo,
Então, elas já usavam. Então, essa nobreza, o que ela fez? Ela ressignificou essa prática. E nessa lógica de ressignificação é que você tem essa tônica de ocupação e de apropriação que nós acabamos primando na nossa análise. Mas a base e a essência se encontra lá nessas populações tradicionais. No que se refere aos esportes, aí o Alain Corban também cita, diz, quem criou a natação foi a nobreza. Então, a nobreza, ao se aproximar das praias, ela desenvolveu uma prática chamada de natação, e essa natação ela tinha uma conotação no primórdio que era uma prática desenvolvida por homens, porque era a capacidade da pessoa mostrar a sua força, a sua vitalidade. As mulheres não faziam natação, e desenvolveu até hoje o que nós entendemos da natação, até hoje. Então, foi a nobreza. Mas ele faz um relato dizendo, não, mas as populações tradicionais, principalmente os jovens, era muito comum entre eles nadarem no mar. Só que em uma outra perspectiva, nadavam para se divertir, nadavam para brincar. Então, são coisas, são elementos que nós acabamos, de uma certa maneira, sendo aprisionados. Acho que tem uma preocupação, principalmente aqui no Brasil. No Brasil é bem mais sério, né? Tem uma lógica, você entende que não, tudo aqui é proveniente do capital. O capital faz tudo, né? É a nobreza, é a elite que suscita e faz tudo. Nós acabamos valorizando mais essas dimensões do que, de fato, elas merecem. Esquecemos, de fato, essas questões de discutir. Não, nada foi inventado por esse segmento. Está posto desde os primórdios. Eles simplesmente ressignificaram. E nessa lógica de ressignificação, talvez seja interessante desenvolver estudo nesse sentido, de visualizar como hoje essas populações se apropriam ainda desses elementos da natureza, né, que não tem a ver com esses padrões comportamentais clássicos que nós conhecemos. Né? Aí é uma discussão interessante. Eu não estou querendo que você mude sua tese, não, André. Não, professor, é porque eu achei interessante, é justamente isso que o senhor acabou de falar, porque práticas que eu tinha lido que eram consideradas elitistas, eu percebi nas populações tradicionais, como os banhos de mar, daquela localidade. Os lazeres que eles iam para escondido para namorar dos pais, entendeu? Sim. As festas na praia, coisas da população que eu percebi, por isso que eu fiz esse questionamento. Será que a elite realmente não... Será que não foi ressignificado? Isso acabou de responder. Foi algo que a elite se apropriou, que, de fato, porque não tinha uma ligação daquela localidade com o mundo. Né? Então, não tinha uma localidade. Então, era algo muito particular deles, da comunidade. E isso ainda existe. Por exemplo, em Fortaleza. Há uma migração de caráter religioso para a região próxima de Fortaleza, de Canidé. Então, eles fazem lá um movimento, né, na época das festas festivas, eles saem de várias localidades, vêm agora é de ônibus, mas antigamente era o pau de arara, né? Hoje é de ônibus. Então, eles vão a Canidé, eles saem das cidades do interior do estado e vão para Canidé, e muitas dessas pessoas não conhecem o mar. E, quando elas vão a Canidé, elas aproveitam para conhecerem o mar. E é muito comum, ainda hoje, dentre eles levarem garrafas e encherem com água do mar para utilizarem para o tratamento de saúde, porque eles tomam água do mar e limpam o estômago com água do mar. Ainda hoje. Você pode ir na praia, você ver aquele movimento, não tem nada a ver, as pessoas lá vestidas com as vestes de São Francisco e tomando banho de mar e com garrafas de água. Ainda hoje. Tem gente também que fala que essa água de mar também, sem ser do catolicismo, tem gente também que fala que essa água também que não pode levar, porque faz mal levar para casa a água do mar. Eu já ouvi muita gente falando isso também em Barra Grande. Então, temos que ser abertos para entendermos isso, né? A minha preocupação é essa hoje, né? Tentar fazer essa abertura. Agora, lamentavelmente, eu não posso estudar tudo, não tenho condições nem elementos para estudar tudo. Você acaba contando com ações, como por exemplo, importantes e significativas de alguns jovens que, estes sim, mergulham profundamente nesses mares e acabam avançando, né, no domínio da ciência.
Bom, professor, a gente está chegando no nosso horário, faltam 2 minutinhos para o encerramento. Eu gostaria, em nome do Grupo Caparaó, encerrar esse momento, que foi muito prazeroso, enriquecedor. Gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade diretamente da França, em nos prestigiar com essa temática. Eu espero que outras temáticas parecidas também contemplem os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, né, e enriqueçam mais ainda esse debate. Tá? Eu gostaria, em nome do Grupo Caparaó e do projeto de extensão de trilhas do Caparaó, agradecer imensamente a sua disponibilidade, professor. O senhor poderia fazer aí as suas últimas palavras. Tá certo. Então, eu agradeço muito. Já é a terceira vez que nós tentamos, né, André? Não dava certo. Teve até uma greve no meio do caminho, né? Estava tudo certo, houve a greve, não pudemos nos encontrar. Foi muito bom tê-los encontrado. Deixe-me fazer-lhes uma proposta. Eu vou passar para o André algumas obras minhas em PDF. E aí, se vocês tiverem interesse, peçam ao André e o André passa para vocês. Tá bom? Porque talvez alguns elementos que discutimos aqui, que interessem a vocês, vocês possam dialogar comigo no escrito. Ok? Combinado, professor. Pode deixar. Repasso, sim. Tá bom. Foi um grande prazer e eu continuo à disposição. O André tem meu e-mail, meu WhatsApp, se precisarem de qualquer coisa, à disposição. Muito obrigado, professor, e muito obrigado aqui a todos os presentes. Então, a gente desfaz esse nosso evento e até o nosso próximo encontro.